Minha filha me disse para sentar numa mesinha de canto durante a ceia de Natal da família. Na frente de 15 pessoas, ela me humilhou dizendo que eu não combinava com o ambiente formal. Mas o que ela não sabia é que eu tinha muito mais dinheiro do que ela imaginava. E quando descobriu, já era tarde demais. Mas antes de continuar, deixa eu voltar um pouco e contar como tudo começou. Antes de dar continuidade, se você gosta de histórias de superação e empoderamento familiar, inscreva-se no canal. Para seguir, é só apertar no botão inscreva-se abaixo do vídeo. E deixem nos comentários de onde estão nos ouvindo. Gostamos de interagir com vocês e saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Helena Costa. Tenho 60 anos e sou viúva há 8 anos. Durante 35 anos da minha vida, trabalhei como auxiliar de enfermagem no Hospital São Lucas, aqui em Curitiba mesmo. Não tenho vergonha nenhuma de contar que passei décadas inteiras cuidando de pacientes, limpando feridas, segurando mãos de quem estava com medo, fazendo plantões noturnos que pareciam não ter fim. Minha origem é humilde, muito humilde mesmo. Vim de uma família de 6 irmãos, criada no bairro do Cajuru, onde cada real fazia diferença. Quando meu marido Antônio faleceu de câncer há 8 anos, eu fiquei sozinha com minha filha Júlia, que tinha 26 anos. Foi difícil, muito difícil, mas nunca faltou amor e dignidade na nossa casa. O Antônio era marceneiro, trabalhava de sol a sol fazendo móveis sob encomenda. A gente morava num sobrado antigo no Batel que ele mesmo tinha reformado, peça por peça, ao longo de 15 anos. Aquela casa era nosso orgulho. Os sacrifícios que fiz pela Júlia foram muitos, mas eu faria tudo de novo. Trabalhei em 3 empregos durante 6 anos quando ela estava na faculdade de Direito. De manhã no hospital, de tarde fazendo curativos domiciliares e à noite eu vendia produtos de beleza para complementar. Fazia 14 horas de trabalho por dia, de segunda a sábado. Quando o Antônio ficou doente, vendi todas as minhas joias de casamento, aliança, brincos de ouro que eram da minha mãe, tudo, para pagar a faculdade particular da Júlia. Ela queria estudar numa instituição renomada, e eu não ia negar isso para minha única filha. Abri mão de me aposentar mais cedo para custear um intercâmbio de 6 meses que ela fez na Europa. Economizava a 800 Zeildalos por mês, cortando tudo que era supérfluo. Andava 4 quilômetros a pé até o hospital para economizar passagem de ônibus. Levava marmita todo dia. Não comprava roupa nova há anos. Tudo, absolutamente tudo, era para Júlia ter oportunidades que eu nunca tive. Criei a Júlia com muito amor. Sempre sonhei em ver minha filha formada, bem-sucedida, feliz. Ela era minha razão de acordar todo dia e encarar aqueles plantões exaustivos. Paguei cursinhos preparatórios para o exame da ordem, comprei os livros caríssimos de direito, sustentei ela durante o estágio não remunerado em escritório de advocacia. Eu ia dormir orgulhosa toda noite pensando: minha filha vai ser advogada, minha filha vai ter uma vida melhor que a minha. Sempre ensinei para minha filha que caráter vale mais que dinheiro, que trabalho honesto não envergonha ninguém, que respeito se constrói com atitudes. Dignidade não tem preço. Trabalho honesto não envergonha ninguém. Essas eram frases que eu repetia para Júlia desde pequena. E eu acreditava que ela tinha aprendido. Hoje estou aposentada, morando num apartamento de 2 quartos no bairro Água Verde. Tenho uma vida simples, mas conquistada com suor. Meu apartamento é pequeno, mas aconchegante, com móveis que o Antônio fez, plantas na varanda, fotos da Júlia pequena espalhadas pela sala. Meus móveis são antigos, alguns com mais de 20 anos, mas cada um conta uma história. Aquele sofá bege desbotado viu a Júlia crescer, fazer lição de casa, receber o diploma. A Júlia cresceu, se formou em direito com louvor, conseguiu um emprego bom como advogada corporativa num escritório de luxo no Batel. Eu tinha tanto orgulho dela. Lembro do dia da formatura como se fosse ontem. Ela subiu no palco de beca preta, recebeu o diploma e eu chorei feito criança na plateia. Pensei, valeu a pena. Cada sacrifício, cada noite em claro, valeu a pena. Foi há 3 anos que a Júlia conheceu o Rodrigo Veloso. Eles se conheceram num evento corporativo do escritório dela.
uma festa de fim de ano cheia de gente importante. Ele era empresário, herdeiro de uma família tradicional de Curitiba, dono de uma distribuidora de autopeças que o pai tinha fundado décadas atrás. Ela era recém-promovida a advogada sênior, sempre muito arrumada, roupas de grife que ela comprava parcelado, aquele jeito de quem estava construindo uma imagem. A primeira vez que ela trouxe o Rodrigo aqui em casa, já senti algo estranho. Ela olhou para os móveis do Antônio com uma expressão meio envergonhada. Torceu o nariz quando viu a cortina floral da sala que eu tinha costurado há anos. Comentou sobre a televisão antiga. Mas o tom era meio crítico, sabe? Como se ela estivesse vendo a casa com os olhos dele e sentindo vergonha de onde veio. Ah, que interessante, ela disse, olhando para o sofá bege que estava com a capa um pouco desbotada. O Rodrigo foi educado, cumprimentou, aceitou o café que ofereci, mas percebi que ele mal tocou na xícara. Júlia ficou o tempo todo tensa, apressando a visita, inventando compromisso que não existia. A Júlia estava completamente encantada, apaixonada de um jeito que cega. Ela começou a mudar o jeito de falar, usando palavras mais rebuscadas. Parou de me visitar aos domingos como fazia desde sempre. Ficou obcecada com marcas, com status, com o que os outros iam pensar. Começou a postar fotos em restaurantes caros, viagens de fim de semana, sempre marcando lugares chiques. A família dele, principalmente a mãe, Dona Clarice Veloso, era daquele tipo de gente que se acha superior aos outros. O pai do Rodrigo, seu Armando, era empresário aposentado, dono de um Mercedes preto que ele fazia questão de estacionar na frente de todo lugar que ia. Ela fazia questão de deixar claro que vinham de família tradicional, que frequentavam o clube mais caro da cidade, que tinham casa de veraneio em Guaratuba. Num almoço que fui convidada antes do casamento, Dona Clarice passou o tempo todo falando sobre as viagens deles para a Europa, os vinhos importados que o marido colecionava, os eventos beneficentes que ela organizava. A gente sempre manteve um padrão, ela disse, ajeitando o colar de pérolas no pescoço. É importante cercar-se das pessoas certas e sabe como é. Eu fingi que não tinha entendido a indireta, mas senti o peso daquelas palavras. O casamento aconteceu 8 meses depois que eles se conheceram. Foi uma festa enorme, num dos espaços de eventos mais caros de Curitiba, com mais de 200 convidados, decoração com flores importadas, buffet completo, banda ao vivo. A família dele bancou tudo. Fizeram questão de mostrar que tinham condições. Eu fui com um vestido azul marinho simples que comprei numa loja do centro. Gastei 280. Me senti completamente deslocada no meio de tanta ostentação. As mulheres usavam vestidos de festa longos, joias brilhando, saltos altíssimos. Os homens de terno italiano, relógios que custavam mais que meu carro. Fui colocada numa mesa no fundo do salão, longe da mesa principal onde ficava a família do noivo. A Júlia passou rapidinho por mim durante a festa. Deu um abraço apressado, tirou uma foto obrigatória e voltou para circular entre os convidados importantes. Me senti invisível naquela festa que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida como mãe. Depois do casamento, as coisas mudaram rápido, muito rápido. A Júlia, que me visitava todo fim de semana, começou a aparecer cada vez menos. No primeiro mês, 2 visitas. No segundo mês, uma visita rápida de meia hora. No quarto mês, ela parou de vir. Quando eu ligava, ela estava sempre ocupada com o trabalho. Sempre tinha compromisso com a família do Rodrigo. Sempre tinha alguma desculpa pronta. E quando eu perguntava por ela, por como estava o casamento, ela dava respostas curtas, meio irritadas, como se minha ligação fosse inconveniente. Tá tudo bem, mãe, depois eu te ligo. E desligava. Num almoço de domingo que consegui marcar com muito custo, uns 5 meses depois do casamento, a Júlia comentou, enquanto cutucava a comida no prato. Mãe, você já pensou em fazer um curso de etiqueta? Tem umas coisas de postura, de jeito de falar, que poderiam te ajudar. Eu fingi que não tinha entendido a crítica, mas aquilo doeu. Doeu porque vinha da minha filha, a pessoa que eu criei, que conhecia cada sacrifício que fiz. Outra vez,
Quando eu usei uma palavra errada durante um almoço na casa dela com as amigas do clube, ela me corrigiu na frente de todo mundo. Não é menos, mãe, é menos. Você precisa prestar atenção na gramática. As amigas trocaram olhares. Eu quis sumir dali. Ele ficou sem graça quando ela falou isso, mas não me defendeu. Só desviou o olhar e mudou de assunto rapidinho. Comecei a perceber que o jeito que eles me olhavam tinha mudado. Não era mais com carinho, com gratidão pelo que eu fiz. Era com aquele olhar de quem julga, de quem acha que você não está no mesmo nível. Algo estava muito errado. A distância entre mim e minha filha estava crescendo, e eu não sabia como fazer para diminuir. Foi em setembro de 2024 que tudo mudou de vez. Eu tinha vendido o sobrado do Batel alguns meses antes. Era uma decisão difícil, porque aquela casa tinha a presença do Antônio em cada canto, mas estava grande demais para mim sozinha. E a manutenção estava cara. Vendi por 980 mil. Com o dinheiro da venda, comprei meu apartamento à vista por 320 mil e guardei o resto. Além disso, em março de 2023, minha tia Carmen tinha falecido e me deixou uma herança inesperada de 470 mil em ações e investimentos. No total, fiquei com 1.450. Zé e do zero guardados. Meu colchão de segurança depois de 35 anos de trabalho duro. Era meu dinheiro, meu suor, minha conquista. Quando a Júlia veio me visitar num sábado de tarde, contei animada sobre a venda do sobrado e sobre a organização que tinha feito nas finanças. Achei que ela ia ficar feliz por mim, que íamos comemorar juntas o fato de que eu estava financeiramente tranquila na aposentadoria. Mãe, que ótimo! Você vendeu por quanto? Ela perguntou, os olhos brilhando de um jeito diferente. Eu, boba, contei tudo. Falei do valor da venda, de quanto tinha guardado, da herança da tia Carmen. Mostrei até os extratos no celular porque ela se ofereceu para me ajudar a fazer umas transferências entre contas que eu não sabia mexer direito. Naquela mesma noite, eu ouvi ela ligando para o Rodrigo. Eu não ouvi a conversa inteira porque estava na cozinha, mas percebi pelo tom animado que estava contando sobre o dinheiro. Ouvi ela falar, mais de 1 milhão e guardado na poupança. Nos dias seguintes, a Júlia começou a me ligar mais. De repente, ela queria almoçar comigo 2 vezes por semana. Queria conversar sobre investimentos, sobre o que eu pretendia fazer com o dinheiro, se eu tinha planos. Achei que finalmente ela estava se aproximando de novo, que talvez tivesse sentido minha falta. Que boba eu fui! A primeira vez que ela pediu dinheiro foi num domingo de almoço na casa deles. Uns 15 dias depois que soube do valor que eu tinha. Estávamos sentados à mesa da sala de jantar. Aquela mesa enorme de madeira nobre que devia ter custado uma fortuna. Eu, a Júlia, o Rodrigo e as 2 filhinhas deles, Clara de 6 anos e Sofia de 4, que são minhas netas e minha alegria. A Júlia começou a falar devagar, escolhendo as palavras. Mãe, a gente está precisando fazer uma reforma urgente no apartamento. A parte elétrica está dando problema. O síndico disse que pode ter risco de curto-circuito. É questão de segurança, sabe? Ela descreveu em detalhes como a fiação estava antiga, como já tinha dado choque em algumas tomadas, como tinha medo das meninas se machucarem. Falou que tinha pedido orçamento em 3 empresas diferentes e que a mais barata cobrava 45 mil reais. E então veio a pergunta, com aquele tom de quem não está pedindo, está só sugerindo algo óbvio. A mãe não poderia ajudar com a reforma? São só 45 mil reais. A gente paga de volta em 6 meses, pode deixar no contrato se quiser. Senti meu estômago apertar. Olhei para o Rodrigo esperando que ele dissesse alguma coisa, que ele tivesse condições de bancar a própria reforma. Mas ele só mexeu na comida, desconfortável, evitando meu olhar. A Júlia continuou falando, listando os riscos, pintando um cenário cada vez mais urgente e perigoso. Respirei fundo e falei, tentando ser firme mas carinhosa. Filha, esse dinheiro é minha reserva de emergência. Eu preciso dele guardado para qualquer imprevisto de saúde ou necessidade que eu tiver. Vocês 2 trabalham, têm salário fixo. Podem fazer um empréstimo no banco ou parcelar a reforma. O silêncio que caiu foi pesado. A Júlia parou com o garfo no ar. O sorriso que ela tinha no rosto desapareceu completamente.
Ela ficou séria, os lábios apertados numa linha fina. Vi a raiva brilhando nos olhos dela, mesmo ela tentando disfarçar. Ela murmurou um entendo gelado e mudou de assunto bruscamente, perguntando se eu queria mais vinho. Mas eu vi a decepção, vi a frustração, via que ela tinha certeza que eu ia dizer sim. O clima mudou na hora. O Rodrigo começou a falar sobre trabalho, tentando preencher o silêncio constrangedor. As meninas perceberam que tinha algo errado e ficaram quietinhas. Terminei de comer sem saber o gosto da comida, com um peso enorme no peito. Saí daquele almoço me sentindo culpada. E aquilo me incomodou. Por que eu estava me sentindo culpada por não dar meu dinheiro? Nas semanas seguintes, os comentários da Júlia aumentaram. Ela começou a fazer visitas mais frequentes, mas sempre com segundas intenções. Na primeira visita, uns 5 dias depois daquele almoço, ela comentou enquanto tomávamos café. Sabe, mãe, eu estava pensando, não adianta muito deixar esse dinheiro todo parado na poupança. A inflação come tudo. Você deveria investir melhor. O Rodrigo conhece um gerente ótimo que pode te ajudar. Respondi que já tinha conversado com o meu gerente do banco e estava satisfeita com meus investimentos conservadores. Na segunda visita, 2 semanas depois, ela mudou de estratégia. A mãe da Clarice, mãe do Rodrigo, sempre ajudou eles financeiramente. Deu a entrada do carro deles, pagou a lua de mel, sempre está dando uma força. É assim que família funciona, um ajudando o outro. Aquilo foi uma farpa direto no meu peito. Eu tinha dado tudo para ela a vida inteira. E agora ela comparava o que eu fiz com a sogra dela, insinuando que eu não ajudava. Na terceira visita, 1 mês depois, ela foi ainda mais direta. Mãe, você mora sozinha. Seu apartamento é pequeno. Suas despesas são mínimas. Para que tanto dinheiro guardado? A gente tem 2 filhas pequenas, despesas enormes, futuro para construir. Não seria mais justo distribuir melhor? Cada comentário era uma farpa. Eu tentava ignorar, mas sentia o peso delas me sufocando aos poucos. Foi em outubro, 2 meses depois daquele primeiro pedido recusado, que a Júlia me ligou. Era uma quinta-feira à noite, eu estava assistindo novela, e o celular tocou. Vi o nome dela na tela e atendi animada, sempre esperançosa de que fosse só uma ligação carinhosa. Mãe, a gente está numa situação delicada. A voz dela estava tensa, mais séria que o normal. Ela contou que tinham acumulado dívidas, cartões de crédito estourados, parcelas atrasadas, que o banco estava cobrando pesado, ameaçando negativar o nome deles, que estavam perdendo o sono com as cobranças. São R$80 mil no total. A gente precisa quitar urgente, senão vai para o Serasa. Seria praticamente um empréstimo, mãe. A gente paga de volta assim que o 13º sair. Família ajuda a família. Aquela frase. Família ajuda a família. Como se eu não tivesse passado a vida inteira ajudando. Tentei manter a calma. Júlia, eu já expliquei que esse dinheiro é minha segurança. Vocês precisam aprender a administrar o próprio dinheiro, cortar gastos, fazer um planejamento. Eu não vou estar aqui para sempre para socorrer vocês. Do outro lado da linha, ouvi ela suspirar alto, irritada. Mas, mãe, você tem condições e a gente realmente precisa. Você prefere ver a gente afundar? Ela começou a usar a gente como se fosse um ataque pessoal contra a família inteira dela. Como se eu estivesse sendo cruel. Não é questão de querer ou não querer ajudar. É questão de limites, de responsabilidade. Vocês 2 ganham bem. Precisam resolver isso sozinhos. Ela desligou sem se despedir. O silêncio que ficou depois foi ensurdecedor. 2 horas depois, o Rodrigo me ligou. E pela primeira vez, ele não estava educado e distante. Estava nervoso, a voz trêmula. Helena, olha, eu sei que é difícil, mas a Júlia está muito estressada com essa situação financeira. A gente realmente está apertado. Você não pode pensar melhor sobre o assunto? É só até a gente se organizar. Rodrigo, vocês 2 trabalham, têm salário fixo. Que dificuldade é essa que estão passando? Ele desconversou. Falou de forma vaga sobre custos altos de vida, escola particular das meninas, manutenção do padrão. Nada muito concreto. Você não entende por que mora sozinha, Helena. Sustentar uma casa a 2, com 2 crianças pequenas, é muito caro.
A gente tem obrigações que você não tem mais. Aquela frase me machucou. Como se minhas décadas de sacrifício não contassem. Como se criar a Júlia sozinha tivesse sido fácil. Comecei a me sentir culpada. Os pensamentos me atormentavam à noite quando eu ia dormir. Será que eu estava sendo egoísta? Será que eu devia ajudar mesmo? Será que uma mãe de verdade não pensaria duas vezes? E se eles realmente perdessem tudo por minha causa? À noite, ficava repassando cada conversa, cada palavra, me questionando se eu estava errada. A manipulação era sutil, mas constante, corroendo minha confiança aos poucos. Antes de prosseguir, curta o vídeo se já ouviu até aqui. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar contando essas histórias para vocês. A partir dali, eles começaram a me afastar aos poucos. Foi uma mudança gradual, mas dolorosa. Na primeira semana depois que recusei o empréstimo, dos 80 mil reais, a Júlia ainda mandava mensagens, mais curtas e frias. Tá tudo bem. As meninas estão bem. Respostas de uma linha só. Na segunda semana, ela parou de responder. Eu mandava mensagem perguntando como estavam as netas, se poderia visitá-las, se estavam precisando de alguma coisa. Visualizava e não respondia. Na terceira semana, tentei ligar. Chamou e caiu na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Na quinta tentativa, ela atendeu, mas o tom era de quem estava sendo incomodada. Oi, mãe, tô ocupada agora, depois eu te ligo. E desligava antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A Júlia parou de me mandar fotos das meninas. Antes, ela mandava todos os dias vídeos delas brincando, fotos do café da manhã, das atividades da escola. De repente, nada. Meu celular ficou vazio daquelas coisas que iluminavam meu dia. O Rodrigo sempre estava com alguma desculpa quando eu sugeria ir lá visitá-las. Ah, Helena, hoje não vai dar, as meninas têm natação. Hoje elas vão dormir cedo. A Júlia marcou o compromisso. Sempre tinha algo. Quando eu insistia, ligando mais de uma vez no mesmo dia, a Júlia explodia. Mãe, para de ficar ligando. A gente tem uma vida corrida aqui. Eu sentia que estava sendo afastada de propósito, mas não queria aceitar. Não queria acreditar que minha própria filha estava me castigando por ter dito não, por ter colocado limites. Comecei a ouvir pelos parentes que a Júlia estava fazendo comentários sobre mim. Minha prima Elaine me ligou numa tarde de sábado. Helena, eu ouvi a Júlia dizendo na academia que você está segurando o dinheiro com unhas e dentes enquanto a família passa necessidade. Achei melhor você saber. Aquilo me partiu. Ela estava inventando mentiras, distorcendo a situação, me pintando como uma mãe egoísta e cruel. Outros comentários chegaram até mim pelos parentes. A cunhada do Rodrigo comentou numa festa. A Júlia disse que a mãe dela se recusa a ajudar, mesmo tendo condições de sobra. Uma amiga comum viu a Júlia desabafando no Instagram nos stories, compartilhando frases do tipo: nem sempre quem deveria nos apoiar está ao nosso lado. Cada comentário doía mais que o outro. Era como se minha filha estivesse construindo uma narrativa onde eu era a vilã. Tentei conversar com a Júlia sozinha uma última vez antes do Natal. Liguei numa terça-feira de manhã. Filha, preciso falar com você. Sem o Rodrigo, só nós duas, pode ser? Ela concordou de má vontade. Marcamos num café perto do escritório dela na hora do almoço. Cheguei 10 minutos antes, nervosa, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Ela chegou atrasada 15 minutos, de salto alto, bolsa de grife pendurada no braço, óculos escuros mesmo dentro do café. Sentou do outro lado da mesa sem tirar os óculos. E aí, mãe? Tem que ser rápido, tenho reunião daqui meia hora. Respirei fundo. Filha, tá tudo bem entre a gente? Você parece diferente comigo, distante. Tá tudo bem, mãe. A Júlia, eu ouvi comentários de que você tá falando de mim pros outros. Que eu sou egoísta, que não ajudo vocês. Isso é verdade? Ela ficou tensa. Tirou os óculos e me encarou com aquele olhar frio. Ah, mãe, as pessoas exageram tudo. Eu só comentei com a Clarice que a gente está passando por dificuldades e que você poderia dar uma força, só isso. Mas, filha, eu dei a vida inteira por você. Vendi minhas joias para pagar sua faculdade. Trabalhei em 3 empregos. Como você pode dizer que eu não ajudo? Isso foi no passado, mãe. Estou falando de agora.
do presente. A gente tem dívidas sérias e você tem dinheiro sobrando guardado sem usar. Não é dinheiro sobrando. É minha reserva de emergência. É o resultado de 35 anos de trabalho. Ela bufou impaciente. Você é dramática demais. A gente só precisa de um empréstimo temporário. Nem é tão absurdo assim. Foi aí que ela me contou, porque eu insisti, e o que ela me revelou me deixou gelada. Mãe, a gente tem 150 mil em dívidas acumuladas. 150 mil reais. Muito mais que os 80 mil que ela tinha falado antes. Como vocês acumularam tudo isso? A Júlia ficou na defensiva, mas acabou contando aos poucos. Foram compras parceladas que fugiram do controle. Um carro novo que o Rodrigo comprou sem necessidade. Viagens caras para o Nordeste e para Gramado. Reformas no apartamento que não eram urgentes, mas eram para impressionar as visitas. Móveis de grife, roupas caras, festas de aniversário das meninas que pareciam casamento, restaurantes toda semana. Um padrão de vida que o salário deles não sustentava. E tem mais, ela disse a voz baixa. O Rodrigo tem dívidas de jogo. 45 mil que ele perdeu em apostas esportivas online. Ninguém sabe disso, nem a Clarice. Meu Deus, apostas? Ele estava jogando dinheiro fora enquanto a Júlia me pedia empréstimo. Expliquei com calma, mas firme. Júlia, eu não posso comprometer minha segurança financeira para pagar erro de administração de adultos. Vocês precisam assumir a responsabilidade. Cortar gastos, vender o carro, fazer um planejamento sério. Eu não vou estar aqui para sempre para socorrer. Ela ficou vermelha. Vermelha de raiva. Você é minha mãe. Você tem a obrigação de ajudar. Tem dinheiro sobrando e prefere ver a filha afundar. Levantou da mesa, pegou a bolsa e saiu andando rápido, os saltos batendo forte no chão do café. Deixou eu ali sozinha, com as pessoas olhando sem entender o que tinha acontecido. Fiquei ali sentada por mais 10 minutos, com lágrimas escorrendo, tentando processar a conversa. Minha filha tinha acabado de dizer que eu tinha a obrigação de sustentar os erros dela. Como se eu fosse responsável pelas escolhas ruins que ela e o marido fizeram. As semanas foram passando e o afastamento só piorou. Novembro chegou e eu mal tinha notícias das minhas netas. A Clara ia fazer aniversário de 7 anos em dezembro e eu nem sabia se ia ser convidada para a festa. A Sofia, tão pequenininha, mal me conhecia mais. Eu chorava sozinha à noite, olhando as fotos antigas da Júlia bebê, lembrando de como nossa relação tinha sido próxima, de como eu tinha sido a melhor mãe que consegui. E agora estava sendo tratada como se fosse uma estranha. Ou pior, como se fosse um banco que tinha recusado um empréstimo. Foi em dezembro, 2 semanas antes do Natal, que recebi um telefonema do Rodrigo. Helena, a gente vai fazer a ceia de Natal na casa dos meus pais esse ano. Vai ser uma coisa grande, família toda reunida. A Júlia quer que você vá. Fiquei feliz, animada até. Pensei que finalmente as coisas estavam voltando ao normal, que talvez eles tivessem refletido, que o espírito natalino tivesse amolecido o coração da minha filha. Claro, eu vou sim. Que horas? Às 8 da noite, dia 24, no restaurante Madalosso, lá na Santa Felicidade. A família toda vai estar lá. Desliguei o telefone sorrindo. Finalmente ia ver minhas netas. Finalmente ia poder abraçar minha filha. Passei os dias seguintes animada, comprando presentes para as meninas. Comprei uma boneca cara para Clara, um conjunto de massinha para Sofia. Embrulhei tudo com capricho, laços coloridos, cartinhas escritas à mão. Comprei uma roupa nova para mim, um vestido vermelho discreto, nada muito chamativo, mas bonito, que custou 220. Fui no salão fazer escova no cabelo. Passei batom. Queria estar apresentável. Queria que a Júlia sentisse orgulho de mim. Cheguei no restaurante Madalosso naquele 24 de dezembro, às 8 da noite em ponto. O lugar estava lotado, como sempre fica nas festas de fim de ano. Famílias inteiras comemorando, crianças correndo entre as mesas, decoração natalina por todo canto, música ambiente tocando baixinho. Procurei pela nossa mesa. O garçom me indicou. Mesa grande no centro do salão. Caminhei até lá, com os presentes na mão, sorrindo, o coração batendo forte de expectativa. E foi quando cheguei perto que vi a cena completa. Não era só a Júlia, o Rodrigo e as meninas.
Tinha 15 pessoas sentadas naquela mesa enorme. O pai e a mãe do Rodrigo, Dona Clarice e seu Armando nas cabeceiras. Os tios dele, tio Mauro e tia Beatriz. Os primos, Fernanda e Bruno com os filhos pequenos. Os avós dele, Dona Irene e seu Pedro. Todo mundo já sentado, conversando, comemorando. A mesa estava linda. Toalha branca, arranjos de flores, taças de cristal, guardanapos dobrados com arte. Tudo arrumado com capricho, obviamente caro. As pessoas estavam bem vestidas, roupas de festa, joias brilhando. Era uma ceia formal, elegante. Mas quando fui me aproximar da mesa principal para cumprimentar todo mundo, a Júlia levantou a mão, bem alto, como se estivesse mandando parar. E então ela disse, na frente de todo mundo, com aquela voz firme e alta: "Mãe, você vai sentar na mesinha do canto ali." Apontou para o cantinho do restaurante. Uma mesinha pequena, de 2 cadeiras, meio escondida atrás de uma coluna perto do banheiro. Eu congelei. Não entendi. Achei que era brincadeira. Como assim, filha? Essa mesa aqui é só para a família mesmo, entende? A família do Rodrigo. É um jantar formal. Você fica melhor ali no cantinho. Olhei ao redor buscando apoio. Alguém que dissesse que aquilo era absurdo. Mas as pessoas só olhavam para os pratos, constrangidas. Ninguém falou nada. Dona Clarice, a mãe do Rodrigo, completou com aquele tom de falsa preocupação. "É que hoje é jantar formal, Helena. Você sem maquiagem e com essa roupa não combina muito com o ambiente, sabe como é? A gente quer manter um padrão." Senti minhas bochechas queimarem. Olhei para o vestido que tinha comprado com tanto carinho, para o cabelo que tinha arrumado no salão. Será que eu estava tão fora do lugar assim? A Júlia continuou, a voz gelada. "Além disso, você nem contribuiu para a ceia, mãe. A gente que bancou tudo. Guardou seu dinheirinho todo, né? Então senta ali e fica quietinha." Aquelas palavras caíram em cima de mim como um balde de água fria. O Rodrigo desviou o olhar. Ficou mexendo no guardanapo, sem coragem de me encarar. As minhas netas Clara e Sofia olharam para o prato, quietinhas, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo o clima pesado. Tio Mauro pigarreou desconfortável. Tia Beatriz tomou um gole de vinho rápido. Fernanda, a prima do Rodrigo, olhou para o marido sem saber o que fazer. Senti 15 pares de olhos sobre mim, alguns com pena, outros com desconforto, alguns até com concordância, como se realmente eu não fizesse parte daquele ambiente elegante. Minha voz saiu trêmula quando tentei argumentar. "Júlia, eu sou sua mãe. Eu trouxe presente para as meninas. Eu achei que a gente ia passar o Natal junto." Mas ela me cortou, a voz subindo um tom. "A gente tá passando o Natal junto, mãe. Só que você vai sentar ali. Ou você pode ir embora se preferir." O silêncio que caiu foi absoluto. As mesas ao redor pararam de conversar. Pessoas viraram para ver o que estava acontecendo. Garçons congelaram no meio do salão. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos. Não, eu não ia chorar ali. Não ia dar esse gostinho para ela. Peguei minha bolsa com as mãos tremendo. Coloquei os presentes embrulhados em cima de uma cadeira vazia da mesa. Presentes que elas nem iam abrir, provavelmente. Olhei para Júlia uma última vez, procurando nos olhos dela algum sinal de arrependimento, alguma coisa que me dissesse que aquilo não era real. Mas tudo que vi foi frieza, determinação, raiva disfarçada de superioridade. E então eu saí, andando devagar, de cabeça erguida, mesmo com as pernas bambas. Passei por entre as mesas do restaurante lotado, sentindo o peso de dezenas de olhares em cima de mim. Algumas pessoas cochichavam baixinho, outras me olhavam com pena óbvia. Uma senhora de cabelos brancos, sentada com a família numa mesa próxima, colocou a mão no peito e fez uma expressão de compaixão quando passei por ela. Mas eu continuei andando, um passo depois do outro, até a porta do restaurante, até a calçada fria da noite de Natal. O ar gelado de dezembro bateu no meu rosto molhado de lágrimas que agora eu não conseguia mais segurar. Fiquei ali parada na calçada da Santa Felicidade, com o barulho das famílias felizes comemorando dentro do restaurante, e eu do lado de fora, sozinha, humilhada, destruída. Chamei um Uber. As mãos tremiam
tanto que mal conseguia digitar o endereço no aplicativo. Errei 3 vezes antes de conseguir confirmar a corrida. Durante todo o trajeto até minha casa, que durou 40 minutos no trânsito da véspera de Natal, eu só conseguia repetir na cabeça as palavras da Júlia. Você vai sentar na mesinha do canto ali. Não combina com o ambiente. Guardou seu dinheirinho todo, né? Como alguém podia dizer isso? Como minha filha, que eu criei sozinha, que eu sacrifiquei tudo por ela, podia me humilhar daquele jeito? Na frente da família inteira do marido? No Natal? O motorista tentou puxar conversa. Vai passar o Natal com a família? Respondi apenas, já passei. Ele percebeu meu tom e ficou quieto o resto do caminho. Cheguei em casa às 9h30 da noite. Tranquei a porta. Larguei a bolsa no chão da sala. Sentei no sofá ainda de vestido vermelho, ainda de sapato de salto, e desabei. Chorei por horas. Chorei de humilhação. Chorei de traição. Chorei de decepção. Chorei pela mãe que fui e pela filha que criei. Chorei pelos anos de sacrifício que pareciam não valer nada. Chorei sozinha na noite de Natal enquanto o resto do mundo comemorava em família. Meu celular começou a tocar. Era o Rodrigo. Deixei tocar até cair na caixa postal. Tocou de novo e de novo. 10 vezes ele ligou naquela noite. 10 vezes eu olhei para a tela e não atendi. Depois vieram as mensagens. Dele, da Júlia. Helena, a Júlia exagerou, desculpa. A gente não queria que você saísse. Volta, vamos conversar. Mensagens vazias, sem arrependimento real, sem pedido de desculpas sincero. Só desconforto por eu ter ido embora e causado uma cena desconfortável para eles. Bloqueei os dois. Desliguei o celular e me tranquei naquele apartamento, naquela dor, naquela vergonha. Deixem nos comentários. Vocês fariam o quê nessa situação? Quero saber a opinião de vocês. Passei o dia 25 de dezembro, o Natal, deitada no sofá. Não tomei banho, não comi. Só bebi água. Fiquei olhando para o teto, revivendo cada segundo daquela humilhação. Cada palavra, cada olhar, cada silêncio cúmplice daquelas pessoas que assistiram tudo e não fizeram nada. No dia 26, continuei sem sair de casa. Coloquei o celular para carregar, mas não liguei. Não queria falar com ninguém. Não queria explicar o que tinha acontecido. A vergonha era grande demais. No dia 27, tentei tomar banho. Fiquei embaixo do chuveiro por quase 1 hora, deixando a água quente cair, chorando junto com ela. Olhei no espelho depois e mal reconheci a mulher que via. Olhos inchados, pele sem vida, cabelo sem escova. Eu parecia ter envelhecido 10 anos naqueles 3 dias. No dia 28 de dezembro, uma sexta-feira de manhã, alguém bateu insistente na minha porta. Pensei em ignorar, mas as batidas continuaram. E então ouvi a voz da Dona Marisa, minha vizinha de 68 anos que mora no apartamento ao lado. Helena, Helena, eu sei que você está aí. Abre essa porta. Levantei devagar, arrastando os pés. Abri a porta uma fresta. Ela entrou sem pedir licença, carregando um prato com bolo de cenoura ainda quente. Olhou para mim de cima a baixo e fez uma cara de preocupação. Meu Deus, menina, o que aconteceu com você? Nada, Dona Marisa, só tô cansada. Cansada uma ova. Você tá com cara de quem chorou 3 dias seguidos. Senta aí que a gente precisa conversar. Ela me puxou pela mão, me sentou na mesa da cozinha, serviu um pedaço de bolo, fez um chá e sentou na minha frente com aquele olhar de quem não ia aceitar mentiras. Agora conta. O que foi que te deixou desse jeito? E eu contei. Contei tudo. Desde o dia que a Júlia descobriu que eu tinha dinheiro, os pedidos insistentes, as dívidas absurdas, o afastamento e, finalmente, a humilhação do Natal. Cada detalhe doloroso. Dona Marisa me escutou sem interromper, balançando a cabeça, fazendo expressões de indignação nos momentos certos. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, só olhando para mim com aqueles olhos cheios de experiência. Então segurou minha mão firmemente e disse: Helena, preciso te fazer umas perguntas diretas e quero que você responda com sinceridade. Tá bom? Quanto você tem de patrimônio? Hesitei. Falar de dinheiro sempre foi difícil para mim,
Mas a Dona Marisa tinha um jeito de inspirar confiança. 1.450.000 reais. Ela arregalou os olhos. Você tem mais de 1 milhão guardado e deixou aquela peste te humilhar daquele jeito? Helena, pelo amor de Deus! Mas Dona Marisa, ela é minha filha. Eu não posso simplesmente? Pode sim. E vai. Escuta aqui o que eu vou te dizer, porque eu tenho idade suficiente para falar verdades duras. Essa menina não está tratando você como filha trata mãe. Ela está tratando você como sócio de banco que recusou empréstimo. Mas eu sempre fui uma mãe presente. Eu sempre ajudei ela. No passado, você já deu tudo o que uma mãe podia dar. Vendeu suas joias, trabalhou em 3 empregos, pagou faculdade e ela acumulou 150 AES. 0 em dívidas porque quis viver além das condições. Isso não é culpa sua. As palavras dela estavam ecoando na minha cabeça, confrontando toda a culpa que eu tinha sentido nas últimas semanas. Dona Marisa continuou. Responde uma coisa. Por que você se sente culpada por ter dinheiro que você trabalhou 35 anos para conseguir? Fiquei em silêncio. Por que mesmo? É porque ela te fez acreditar que você tem obrigação de sustentar os erros dela. Mas você não tem. Você já cumpriu seu papel de mãe. Criou ela. Educou ela. Deu oportunidades. Agora ela é adulta, casada, com filhas, e as escolhas financeiras erradas que ela fez não são responsabilidade sua. Mas e se ela realmente estiver precisando? E se as meninas? As meninas estão bem. Elas moram num apartamento bom, estudam em escola particular, têm roupa, têm comida. A Júlia e o Rodrigo é que querem manter um padrão de vida que o salário deles não paga. E acham que você tem obrigação de bancar esse padrão. Não tem. Dona Marisa se levantou, foi até a janela e voltou. Helena, você quer continuar sendo refém dessas pessoas ou quer ser dona da sua própria vida? Dona. Aquela palavra ficou ecoando na minha cabeça por horas depois que ela foi embora. Dona da minha vida? Eu nunca tinha pensado assim. Sempre fui mãe primeiro, mulher depois. Sempre coloquei as necessidades da Júlia na frente das minhas. Sempre me sacrifiquei, achando que era isso que mães fazem. Mas eu podia ser dona. Dona das minhas escolhas. Dona do meu dinheiro. Dona do meu tempo. Dona dos meus limites. Naquela noite, pela primeira vez em 4 dias, consegui comer alguma coisa. Esquentei o bolo da Dona Marisa, tomei um chá e fiquei pensando. No dia seguinte, 29 de dezembro, liguei para o Dr. Maurício, meu advogado de confiança. Ele atendeu no segundo toque. Dona Helena, feliz ano novo, tudo bem? Dr. Maurício, eu preciso de ajuda urgente. Preciso blindar meu patrimônio completamente. Não quero que ninguém tenha acesso, nem minha filha, nem genro, ninguém. Ele ficou em silêncio por um segundo. Então perguntou com cuidado. Aconteceu alguma coisa grave? Contei resumidamente a situação. Os pedidos de dinheiro, a humilhação, a pressão constante. Ele escutou tudo sem me interromper. Dona Helena, existem várias opções legais para proteger seu patrimônio. A senhora tem direito total de fazer isso. O dinheiro é seu, fruto do seu trabalho. Ninguém pode te obrigar a fazer nada com ele. Isso é legal? Eu posso fazer isso mesmo sendo mãe dela? Ele riu do outro lado da linha. Não só é legal, como é recomendável no seu caso. Vou preparar os documentos. A senhora pode vir aqui no escritório dia 2 de janeiro? Vamos resolver tudo. Desliguei o telefone me sentindo mais leve. Pela primeira vez em semanas, senti que estava tomando controle da situação. Fui até o escritório do Dr. Maurício numa segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2025. O escritório dele ficava num prédio comercial no centro, 10º andar. Aquele cheiro de papel e café que todo escritório de advocacia tem. Assinei 7 documentos diferentes. Ele explicou cada um com paciência. Meu patrimônio estava oficialmente blindado. Tudo em meu nome exclusivo. Cláusulas que impediam qualquer tipo de acesso não autorizado. Se eu morresse, a Júlia herdaria conforme a lei determina, metade de tudo, sem possibilidade de deserdar totalmente. Mas enquanto eu estivesse viva, ninguém tocava no que era meu. Eu tinha controle absoluto. Eu decidiria se, quando e quanto gastaria. A senhora está protegida agora.
disse Dr. Maurício, passando a última via dos documentos para mim. Qualquer tentativa de pressão, ameaça ou manipulação, a senhora me liga. Saí do escritório me sentindo 10 quilos mais leve. Passei numa loja de roupas no centro e comprei 3 peças bonitas. Uma blusa azul de 180, uma calça social de 220 e um blazer vermelho de 340. Gastei 740 sem sentir um pingo de culpa. Na saída, passei numa joalheria e comprei um cordão de prata que tinha visto na vitrine. 480. Coloquei no pescoço ali mesmo. Me olhei no reflexo da vitrine e sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Marquei horário no salão de beleza. Fiz corte de cabelo moderno, mais curto, na altura dos ombros, com luzes loiras. Fiz as unhas, sobrancelha, design de sobrancelhas, depilação completa. Gastei 500 yuan. Quando olhei no espelho no final, quase não me reconheci. Eu estava diferente, mais jovem, mais confiante, mais eu. Comprei também um celular novo, mais moderno. Transferi só os contatos que eu queria. Deixei para lá números de gente que só me procurava para pedir favor. Comecei uma vida nova, literalmente. Comecei a sair com minhas amigas de novo. Tinha me afastado delas nos últimos meses por causa da tristeza e da vergonha. Mas agora estava de volta. Fomos num restaurante japonês no Batel que eu nunca tinha ido porque achava caro. Pedimos combinados, bebemos vinho, rimos alto, contamos histórias. Gastei 180 na minha parte e não senti culpa nenhuma. Fomos no cinema ver um filme que estava em cartaz. Compramos pipoca grande, refrigerante, chocolate. Como adolescentes fazendo besteira. Gastei 90 dólares e me diverti como não me divertia há anos. Marcamos uma tarde no spa. Massagem, hidratação facial, reflexologia. 3 horas de puro relaxamento. Gastei 315 e saí de lá me sentindo outra pessoa. Postei fotos nas minhas redes sociais pela primeira vez em anos. Foto no restaurante sorrindo, foto no cinema com as amigas, foto no salão com o cabelo novo, sempre sorrindo, feliz, visivelmente mais leve. E eu sabia que a Júlia ia ver. Eu queria que ela visse. Queria que soubesse que eu estava bem, que eu não tinha desmoronado, que eu estava vivendo, que eu era dona da minha vida. 3 semanas depois da humilhação do Natal, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era da Júlia. Desbloqueei só para ler. Mãe, eu exagerei naquele dia. Foi o estresse, as contas e sabe como é? Desculpa, as meninas estão com saudade, a gente podia se ver? Visualizei a mensagem. Não respondi. Aquilo não era pedido de desculpas real. Não tinha reconhecimento do erro. Não tinha vergonha do que tinha feito. Era só uma tentativa de voltar atrás, porque ela viu nas redes sociais que eu estava bem. E provavelmente porque ela queria dinheiro de novo. 2 horas depois, o Rodrigo mandou mensagem também. Helena, por favor, a Júlia está arrependida. Vamos conversar, somos família. Respondi uma coisa só para ele. Quando vocês quiserem me respeitar de verdade, me avisem. Até lá não tenho nada para conversar. Aquela resposta criou um terremoto no casamento deles. Eu soube depois. Porque pela primeira vez, eu estava estabelecendo limites claros. Não era mais a Helena que aceitava qualquer coisa. Era a Helena dona. Pelas redes sociais eu via que o casal não estava bem. A Júlia postava frases indiretas. Às vezes as pessoas só valorizam quando perdem. Família de verdade apoia nos momentos difíceis. Frases passivo-agressivas claramente direcionadas para mim. O Rodrigo tinha sumido das redes sociais. Não postava mais nada. Antes ele adorava postar foto do carro, do apartamento, das viagens. Agora nada. Amigas em comum comentavam que tinham visto a Júlia muito tensa no trabalho. Que ela tinha brigado com a Clarice, a sogra. Que o Rodrigo estava dormindo no sofá. Mas eu estava em paz com tudo isso. Tinha me afastado. Estava me protegendo. E pela primeira vez, estava colocando a mim mesma em primeiro lugar. 2 meses depois da humilhação, em fevereiro de 2025, fiz algo que era meu sonho há anos. Viajei. Chamei 3 amigas e fomos passar 10 dias em Florianópolis. Alugamos uma casa na Praia dos Ingleses com piscina, churrasqueira, vista para o mar. Gastamos 4 reais.
800 na casa, dividido entre as 4. Minha parte, 1.200 roles. Comi em restaurantes deliciosos de frutos do mar. Tomei caipirinha na praia. Fiz passeio de barco. Assisti o pôr do sol todos os dias. Comprei roupas de praia. Postei fotos de biquíni pela primeira vez em 15 anos. Gastei no total 3.200 reais nessa viagem. E não senti um pingo de culpa, porque eu merecia. Porque era meu dinheiro. Porque eu tinha escolhido a mim mesma. Se você está ouvindo até aqui e está gostando da história, deixa aquela curtida no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Em janeiro de 2025, recebi uma notificação do banco que me deixou chocada. A herança da minha tia Carmen era maior do que o informado inicialmente. Tinha havido um erro no inventário. Com correções monetárias, dividendos de ações que ela tinha e que eu nem sabia, e outros ativos que apareceram, meu patrimônio pulou de 1.450 mil para 2.180 mil liestaim. 2.180 mil reais. Sentei na cadeira quando vi o extrato. Reli 3 vezes para ter certeza que não estava vendo errado. Liguei para o gerente do banco para confirmar. Era real, tudo documentado, tudo legal, tudo meu. Além disso, o Dr. Maurício tinha conseguido rastrear o dinheiro que a Júlia tinha me pedido emprestado em outubro. Os 500 mil reais que ela disse que ia investir num projeto imobiliário. Descobrimos que ela tinha usado o dinheiro para reformar o apartamento dela. Piso novo, móveis novos de grife, uma cozinha planejada caríssima. Não tinha existido projeto nenhum, era mentira, era golpe. Dona Helena, a senhora tem base legal sólida para processar e pedir o dinheiro de volta com juros e correção, disse o Dr. Maurício me mostrando os documentos que ele tinha conseguido. Transferências bancárias, notas fiscais. Tudo provava que era mentira. Então vamos processar, eu disse, com uma firmeza que nem eu sabia que tinha. Comecei a fazer aulas de pilates 3 vezes por semana. Meu corpo estava mais forte, minha postura melhor, minha autoestima lá em cima. Comecei também aulas de pintura em tela. Descobri que adorava pintar paisagens. Tinha talento até, a professora dizia. Abri uma poupança em nome das minhas netas, Clara e Sofia. Coloquei 100 aulas em cada uma. Bloqueada até elas completarem 18 anos. A Júlia não podia tocar. Ninguém podia. Só elas quando fossem adultas e maduras o suficiente para usar com responsabilidade. Me tornei outra mulher. Firme. Confiante, com limites claros. Não era mais a Helena que aceitava qualquer coisa por medo de perder o amor da filha. Era a Helena que se amava primeiro. Foi em março de 2025, 3 meses depois da humilhação do Natal, que eles voltaram. Era um sábado de manhã, 9h30. Eu estava tomando café, ouvindo música, pintando uma tela nova de uma paisagem de praia. A campainha tocou. Não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e o que vi me fez parar de respirar por um segundo. Era a Júlia e o Rodrigo. Os dois ali, sem avisar, com cara de quem tinha passado uma noite em claro. A Júlia com os olhos inchados, sem maquiagem, de moletom. O Rodrigo de barba por fazer, camiseta amassada. Respirei fundo. Preparei meu coração. Sabia que esse momento ia chegar. E dessa vez eu estava preparada. Abri a porta, mas fiquei no batente, sem dar espaço para eles entrarem. O que vocês querem? Mãe, a gente precisa conversar, por favor. Só 5 minutos. A Júlia disse, a voz saindo trêmula. Pensei em fechar a porta na cara deles, mas decidi que era a hora do confronto final. Era a hora de deixar tudo claro de uma vez por todas. Entrem, mas não demorem. Eles entraram devagar, como se estivessem pisando em ovos. Olharam ao redor. Viram a tela que eu estava pintando na sala, os pincéis, as tintas. A casa arrumada, cheirosa, com flores na mesa. Eu de roupa nova, cabelo arrumado, com o cordão de prata no pescoço. Sentaram no sofá onde eu indiquei. Eu sentei na poltrona do outro lado, mantendo distância, mantendo controle. A Júlia começou primeiro, e eu percebi imediatamente que tinha ensaiado. Aquilo era teatro. Mãe, eu vim aqui pedir desculpas de coração. Eu errei. Errei muito. Aquele dia do Natal foi horrível. Eu não devia ter te tratado daquele jeito.
Eu estava estressada, as contas me sufocando e eu descontei em você. Foi injusto. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas eram lágrimas fáceis demais, teatrais demais. O Rodrigo complementou com aquele tom de quem quer parecer sincero. Helena, a gente reconhece que exagerou. Foi uma situação muito difícil para todo mundo, mas a gente quer consertar isso. A gente quer nossa família de volta. As meninas estão sofrendo sem você. Eu fiquei em silêncio, apenas observando. Tomei um gole do meu café, com calma. Deixei o silêncio se estender. Vi a frustração começando a aparecer no rosto dos dois. Então a Júlia mudou de tática. Começou a falar sobre dinheiro. Claro, era sempre sobre dinheiro. Mãe, a gente está numa situação muito delicada. As dívidas aumentaram. O banco está executando a dívida do Rodrigo. A gente pode perder o apartamento. Eu sei que você tem condições de ajudar. Eu vi nas suas redes sociais que você viajou, que você está bem. A gente só precisa de R$120. Zero zeros para quitar as dívidas urgentes e começar do zero. Ela estava pedindo R$120 mil. Como se fosse simples assim. Como se a humilhação do Natal não tivesse acontecido. O Rodrigo complementou. A gente pode fazer um contrato, registrar em cartório, pagar em 24 meses com juros baixos. Você não vai perder nada, Helena. E a gente volta a ser uma família unida. Eles continuaram falando, justificando, pintando um cenário dramático. A possível perda do apartamento. As meninas tendo que mudar de escola. A vergonha social. E eu continuei em silêncio, apenas observando, estudando cada expressão, cada palavra falsa que saía daquelas bocas. O silêncio estava deixando eles cada vez mais desconfortáveis. A Júlia tentou de novo, mudando de estratégia. Mãe, você tá diferente, mais bonita até. Fico feliz que você tá se cuidando. A gente podia voltar a fazer coisas juntas, tipo antigamente. Você, eu e as meninas. Era bajulação pura. Tentativa de manipulação emocional. O Rodrigo insistiu. Helena, por favor, somos família. Família perdoa. Família ajuda nos momentos difíceis. Continuei em silêncio. Tomei mais um gole de café. Olhei pela janela. A manhã estava linda. Sol brilhando. Céu azul. Vida seguindo em frente. A Júlia estava ficando visivelmente frustrada. O queixo dela começou a tremer. Mãe, fala alguma coisa. A gente veio aqui de coração aberto. A gente está pedindo ajuda. Foi quando eu decidi falar. Coloquei a xícara na mesa. Com um movimento lento, deliberado. Me levantei da poltrona. Olhei para os dois com uma calma que eu nunca tinha sentido antes na vida. Vocês sabem o que eu percebi nessas últimas semanas? Pausa. Que vocês dois só me procuram quando precisam de dinheiro. Vi o Rodrigo se mexer desconfortável. A Júlia ficou tensa. Continuei. Durante 35 anos eu criei minha filha sozinha. Trabalhei em 3 empregos. Vendi minhas joias de casamento para pagar faculdade particular. Fiz 14 horas por dia de trabalho. Andava 4 quilômetros a pé todo dia para economizar passagem. Tudo, absolutamente tudo, era para Júlia ter uma vida melhor que a minha. Pausa. Deixei as palavras pesarem. E quando finalmente eu vendi o sobrado e recebi a herança da tia Carmen, o que aconteceu? Vocês dois começaram a me ver como um banco, como uma fonte de dinheiro, não como mãe, não como família, como um recurso financeiro. A Júlia tentou interromper. Mãe, não é isso. Levantei a mão. Não me interrompa na minha casa. Ela ficou pálida. Nunca tinha me visto falar daquele jeito. Continuei. Naquele restaurante, dia 24 de dezembro, você me humilhou na frente de 15 pessoas. Me mandou sentar numa mesinha de canto porque eu não combinava com o ambiente formal, porque eu não tinha contribuído para a ceia, porque eu guardei meu dinheirinho. Vi os olhos da Júlia se encherem de lágrimas de verdade agora. Lágrimas de vergonha. E você, Rodrigo, onde você estava? Você que sempre foi educado, que sempre me cumprimentou, onde você estava quando sua esposa me humilhava? Ficou calado. Desviou o olhar. Foi cúmplice. Rodrigo baixou a cabeça. E sabe por que eu sei que vocês estão aqui só por dinheiro? Porque vocês não perguntaram se eu estou bem. Não perguntaram se eu superei a humilhação.
Não perguntaram se eu ainda tenho pesadelos com aquela cena. Nada. Vocês não perguntaram nada sobre mim. Vocês vieram direto pedir R$120 mil. O silêncio foi pesado. Vocês querem saber sobre o meu dinheiro? Sobre o que eu fiz com o que eu trabalhei 35 anos para conseguir? Pausa dramática. Os dois me olhando tensos. Eu coloquei tudo blindado. Vi os olhos da Júlia se arregalarem de verdade. Apartamento? No meu nome, protegido juridicamente. Investimentos? No meu nome, protegido juridicamente. Tudo protegido, ninguém toca, ninguém tem acesso. Vocês não vão ver a cor desse dinheiro enquanto eu estiver viva. A Júlia ficou branca. O Rodrigo engoliu seco. E quando eu morrer, aí sim você vai herdar, Júlia. Metade de tudo conforme a lei determina. Mas até lá, eu vou gastar com o que eu quiser. Viagens, roupas, restaurantes, spa, aulas de pilates, aulas de pintura, o que eu bem entender, porque é meu, porque eu trabalhei por isso, porque eu mereço. A Júlia começou a tremer, não de frio, de raiva. Ah, e sobre os 500 miles, 000 que você me pediu emprestado em outubro para investir no tal projeto imobiliário, descobri que você usou para reformar seu apartamento. Piso novo, móveis de grife, cozinha planejada. Nunca existiu projeto nenhum. Era mentira. Ela ficou roxas. Entrei com processo judicial. Vou receber meu dinheiro de volta com juros e correção monetária. Está tudo documentado. O Rodrigo tentou argumentar, a voz falhando. Helena, isso não é justo. A gente é família. Mãe tem obrigação de ajudar filho. E foi quando eu disse a frase que calou os dois. Levantei da poltrona. Caminhei até a porta do apartamento. Abri completamente. Virei para eles e, com uma voz que saía do fundo da minha alma, falei: agora eu sento onde eu quiser. Pausa. Silêncio absoluto. E naquele momento algo extraordinário aconteceu. Eles se calaram completamente. A Júlia, que estava começando a gritar segundos antes, ficou muda. O Rodrigo congelado, sem conseguir emitir um som. O silêncio foi absoluto, como se aquelas palavras tivessem tirado toda a força deles, todo o poder que eles achavam que tinham sobre mim. Continuei, a voz subindo. Vocês apareceram na minha casa sem avisar. Fingiram arrependimento, falaram de família, mas no final é só dinheiro que vocês querem. Vocês não perguntaram se eu estou bem, se eu superei a humilhação, se eu ainda sofro com aquilo. Nada! Vocês não perguntaram nada sobre mim. Pausa. Então agora vocês vão sair, os dois, e só voltem quando aprenderem o significado da palavra respeito. A Júlia explodiu. Perdeu totalmente o controle que vinha tentando manter. Você vai se arrepender disso. Você vai ficar sozinha, velha e sozinha. As meninas vão esquecer que você existe. Você vai morrer sozinha nessa casa. O Rodrigo tentou puxar ela. Júlia, para! Mas ela continuou gritando. Você é uma egoísta. Sempre foi, só pensa em você. Por isso meu pai te deixou. Por isso você não tem ninguém. Cada palavra era um grito histérico, mas não me atingia mais, porque eu sabia quem eu era. Sabia o que eu valia. Mantive a porta aberta, firme, calma. Saiam! Ela ainda gritou mais umas coisas, mas o Rodrigo a puxou pelos braços, arrastando ela para fora do apartamento. Ela se debatia, gritando, o rosto vermelho de raiva. Fechei a porta assim que eles saíram. Encostei nela. Ouvi os gritos dela ecoando pelo corredor. Ouvi os passos deles se afastando. Respirei fundo. E então, sozinha, sussurrei para mim mesma: eu sou dona da minha vida. Eu sou dona das minhas escolhas. Eu sou dona de quem eu sou. 10 meses se passaram desde aquele confronto. 10 meses de transformação completa. E olhando para trás agora, com a clareza que só o tempo pode dar, consigo ver que aquela humilhação no Natal, por mais dolorosa que tenha sido, foi o empurrão que eu precisava para acordar. Hoje, em outubro de 2025, estou morando no mesmo apartamento no Água Verde, mas agora ele reflete quem eu me tornei. Pintei as paredes de cores alegres, comprei móveis novos, mais modernos, coloquei plantas por toda parte.
Tenho uma área de pintura montada na varanda, onde passo horas criando telas que algumas pessoas até se interessam em comprar. Viajo a cada 3 meses, já fui para Gramado com as amigas. Passei 1 mês em Maceió. Conheci Fernando de Noronha. Próximo destino, Pantanal. Gasto uma média de R$ 4.000 por viagem. E não sinto culpa nenhuma. Faço aulas de pilates 3 vezes por semana. Aulas de pintura 2 vezes. Comecei também aulas de francês, porque sempre quis aprender e nunca tive tempo. Saio para jantar com amigas toda sexta. Vou ao teatro 1 vez por mês. Gastei comigo mesma nos últimos 10 meses um total de R$ 87 mil em viagens, roupas, cursos, experiências, vida. E sabe o que senti? Zero culpa, porque eu mereço, porque é meu dinheiro, porque eu escolhi a mim mesma. Quanto a Júlia, o que aconteceu com ela foi consequência das próprias escolhas. O processo judicial que entrei foi para frente. Ela vai ter que me devolver os 500 mil com juros e correção, em parcelas mensais durante 5 anos. O juiz foi bem claro. Foi apropriação indébita. Quando o processo vazou, e essas coisas sempre vazam, a reputação dela no círculo social do Rodrigo despencou. Todo mundo no escritório de advocacia dela ficou sabendo que ela tinha roubado a própria mãe viúva. Começaram a olhar para ela diferente. A Clarice, a sogra, ficou escandalizada. Cortou relações com a Júlia. Disse que não aceitava esse tipo de comportamento na família dela. O Rodrigo, cansado da pressão, das dívidas que não paravam de crescer, da imagem manchada, pediu o divórcio 6 meses depois daquele confronto na minha casa. Ela mora sozinha agora num apartamento alugado pequeno no Portão, trabalhando num escritório menor, ganhando menos, vivendo as consequências. As meninas, Clara e Sofia, ficaram com guarda compartilhada. E aqui entra a parte mais importante da minha história. Eu vejo minhas netas 1 vez por semana, na minha casa, nas minhas regras. Eu busco elas na escola toda quarta-feira e elas passam a tarde comigo. Fazemos biscoito juntas, pintamos telas, brincamos no parque. Leio histórias para elas antes de dormir quando ficam para pernoitar nos fins de semana. Eu tenho uma relação linda com as minhas netas, protegida, saudável, sem interferência da Júlia. Porque o juiz da vara de família, quando soube da história toda, garantiu meu direito de convivência independente das brigas entre mãe e filha. A Júlia tentou me procurar várias vezes ao longo desses meses. Mensagens, ligações. Até apareceu aqui 1 vez, mas eu mantive minha posição. Estabeleci limites claríssimos. Não vou sustentar erros de adultos. Não vou aceitar desrespeito. Não vou abrir mão da minha paz. Se um dia ela vier com arrependimento real, com mudança de comportamento comprovada, com respeito verdadeiro, talvez a gente converse. Mas até lá, minha vida está em paz sem o ciclo tóxico que ela criou. Aprendi que dignidade não tem preço, respeito não é negociável, amor próprio não é egoísmo, limites não são crueldade. E nunca é tarde para recomeçar. Aprendi que ser mãe não significa aceitar qualquer coisa. Ser mãe não significa ser capacho. Ser mãe não significa abrir mão de quem você é. Aprendi que dizer não é um ato de amor próprio. Que proteger seu patrimônio é inteligência, não egoísmo. Que colocar limites é saúde, não maldade. Aprendi, acima de tudo, que eu posso ser dona. Dona da minha vida. Dona das minhas escolhas. Dona da minha felicidade. A vocês que ouviram minha história até aqui, eu digo, não permitam que ninguém, nem mesmo família, te faça sentir culpa por ter conquistado algo. Você não deve nada a ninguém, só porque é mãe, pai, filho, irmão. Família verdadeira respeita. Família verdadeira não humilha. Família verdadeira não manipula. Você não precisa se justificar por ter trabalhado duro e conquistado seu patrimônio. Respeito não é negociável. E às vezes, a maior prova de amor próprio é simplesmente dizer não. Se alguém te humilha em público, não merece teu perdão em particular. Se alguém te vê como banco, não merece te ter como família. Se alguém só te procura quando precisa,
Não merece tua presença quando não precisa. Hoje, aos 60 anos, eu sou mais feliz do que fui aos 30, aos 40, aos 50. Porque hoje eu sento onde eu quiser. Na minha vida, nas minhas escolhas, na minha paz. Obrigada por ter ouvido a história até o fim. Deixem nos comentários o que vocês fariam nessa situação. Gostamos muito de interagir com vocês e saber suas opiniões. Se inscrevam no canal para acompanhar as próximas histórias que prometem ser ainda mais desafiadoras, inspiradoras e com reviravoltas incríveis. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.